Em junho de 2006, uma equipe de polícia recebe uma ligação dizendo que um caso chocante tinha acontecido em uma casa. Acontece que essa mesma equipe de polícia, cerca de 2 horas depois, recebe uma outra ligação dizendo que algo bizarro tinha acontecido em uma outra ponta da cidade. Acontece que esses dois acontecimentos, no fim das contas, tinham uma ligação. Quer saber como esses dois acontecimentos se ligam e qual é o desfecho dessa história? Então fica aí que é esse caso que eu vou te contar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um caso e eu já peço de cara, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo. O Instagram do canal tá aí na tela, segue lá para você ficar por dentro de tudo relacionado ao canal. É lá que eu posto as coisas. Vamos pro caso de hoje. Vamos falar de um homem chamado Darren Mack. Darren nasceu no dia 31 de janeiro de 1961 em Nevada, nos Estados Unidos. Ele nasceu e cresceu na cidade de Reno, se formou na Reno High School. Posteriormente, frequentou a Universidade de Nevada com uma bolsa de estudos, pois jogava beisebol. Darren Mack era filho do dono de uma grande rede de loja de joias. Essa loja chamava-se Palace Jewelry and Loan. Desde os 7 anos de idade, Darren já estava envolvido nos negócios da família. E logo que foi ficando mais velho, ele foi assumindo o controle das lojas. Bom, então, filho de uma família de classe alta, sempre teve tudo que queria, né? Família rica, cresceu, assumiu os negócios da família. Em 1986, Darren se casa com uma mulher chamada Deborah. Acontece que esse casamento não durou muito tempo, eles ficaram casados até 1991 e tiveram 2 filhos. Pouco tempo depois, Darren conhece uma mulher chamada Charla. Charla trabalhava em uma das lojas de Darren e os dois conheceram, começaram a conversar. Ela se interessou por ele. Rapidamente eles estavam em um relacionamento. No ano de 1995, eles se casam. Os dois, então, eram 2 apaixonados, se casam. Desse casamento surge uma filha, uma menininha chamada Erica. Bom, os dois, né, se apresentavam como um casal muito apaixonado, um casal muito feliz. Acontece que eles não eram um casal convencional. Darren e Charla gostavam de participar de encontros de swing. Em outras palavras, troca de casais. Então eles tinham um relacionamento aberto. Bom, inicialmente Charla, né, participava de tudo com Darren. Acontece que poucos anos depois, ali mais pro final dos anos 90, Charla fica grávida. E aí, quando ela se torna mãe, ela começa a mudar a cabeça e ela entende que esse estilo de vida não é o estilo de vida para uma mulher com filho. O casal, então, tem uma menininha, eles chamam essa filha de Erica. E aí, depois que Erica nasce, Charlie então começa a recusar os convites de Darren para participar, né, desses encontros de casais. Darren queria continuar com esse tipo de relacionamento aberto, queria continuar a frequentar esses eventos, porém Charla não queria mais. E aí então houve essa disputa entre os dois e Darren não queria dar o braço a torcer. Foi aí então que brigas constantes entre os dois começaram a aparecer. Charla não queria participar, não concordava com o estilo de vida de Darren. Darren não estava nem aí, ele continuava a participar. As brigas então foram se tornando cada vez mais frequentes. Eles brigavam em casa, brigavam perto de amigos, brigavam perto de familiares, brigavam na rua, em locais públicos, no local de trabalho. Charla, inclusive, chegou a comentar com uma pessoa próxima que ela tinha medo do marido. Ela achava que Darren, em algum momento, poderia fazer qualquer coisa. Bom, assim como eu falei, em 1995 foi o ano que eles se casaram. Porém, nos tempos recentes, eles estavam brigando muito. Por conta dessas brigas, o casamento foi gradativamente se dissolvendo, até que em 2005, Charla oficialmente pede divórcio. Acontece que antes de Charla oficialmente pedir o divórcio, os dois já estavam separados. Darren sai de casa. Na época, eles moravam numa mansão luxuosa dentro de um condomínio luxuoso.
Darren sai de casa e vai para uma outra mansão em um outro condomínio e deixa essa mansão inicial para Charla e para a filha. Acontece que Charla e a menina... Bom, Charla trabalhava nas lojas de Darren. Com o fim do casamento, ela também perdeu o emprego. Então, ela não tinha fonte de renda, ela não tinha como manter aquela casa. Era uma mansão luxuosa, então era necessário, né, uma quantia enorme de dinheiro para manter os custos, os gastos daquela casa. Charlie, então, estava em dificuldades financeiras, não tinha como se manter, não tinha como manter a filha, a água já tinha sido cortada, a luz já tinha sido cortada, ela necessitava que o marido fizesse algo. Bom, Charla tinha entrado com o pedido de divórcio. Num determinado momento, os dois então são chamados para uma audiência e o juiz do caso estabelece o seguinte: Darren é condenado a pagar uma pensão para sua filha no valor de $849 e uma segunda pensão que seria destinada a Charla para ela, né, se manter mensalmente, cobrir os gastos da casa. Essa pensão era no valor de $10 mil. Na ocasião, também ficou definido que a filha do casal, a guarda da filha seria a guarda compartilhada. Acontece que Darren não ficou nada satisfeito com essa decisão. Ele ficou muito revoltado. Ele alegou que o valor da pensão era muito alto e, na época, ele até fez um negócio para tentar ludibriar o juiz. Ele entrou com um pedido de falência das suas lojas numa tentativa de mostrar para o juiz que ele não tinha dinheiro. Acontece que uma investigação concluiu que, na época, a renda mensal bruta de Darren gerava em torno de $45 mil e que depois dele ter se separado de Charla, ele continuava a gastar altas quantias de dinheiro com festas e com esses eventos de swing que ele participava. Sendo assim, o juiz manteve sua decisão. O juiz que julgou a situação é o juiz Chuck Weller. Darren, então, muito irritado com a decisão do juiz, ele passou a não cumprir com o que foi estabelecido. Ele pagava só parte do valor, pagava atrasado, às vezes nem pagava nada, então o casal voltou a ter sérios problemas. Outras audiências então aconteceram, enfim, a situação ia ocorrendo dessa forma, as coisas acontecendo de forma bastante problemática, até que, em 2006, especificamente no dia 12 de junho, Charla iria levar sua filha, Erica, até a casa de Darren, né, para Darren passar o final de semana com a menina. Acontece que na ocasião, Darren conversa com um vizinho e amigo chamado Dan, e ele fala: minha filha tá vindo aqui, só que eu queria ter um momento de conversa particular com minha ex-mulher. Teria como você pegar minha filha e levar ela até a casa da avó, por favor? O Dan fala: não, beleza, tranquilo. Então, Charla vai até a casa de Darren, isso por volta das 9 da manhã. Ela chega lá com a menina e aí Dan já se apresenta e fala: sou o vizinho aqui, sou o amigo, vou levar a menina lá para a casa da avó dela. Nisso, o Darren chama a Charla para dentro, dizendo que precisava conversar com ela. Acontece que enquanto Dan estava colocando a menina no carro, ele escuta alguns sons e ele vê o cachorro do Darren manchado de sangue caminhando ali para fora da casa. Logo depois, Darren também sai. E aí Dan fala alguma coisa com Darren e Darren simplesmente ignora, não diz nada. Sendo assim, Dan pega a menina, sai dali, vai num telefone público e liga para a polícia. A polícia então vai até a casa de Darren. Chegando lá, Darren não estava lá. A polícia entra e faz uma descoberta. Na garagem da casa de Darren estava o corpo de Charla, sem vida, todo ensanguentado. O corpo dela havia sido perfurado. Foi concluído que Charla havia morrido por conta de facadas. Não foi só essa descoberta que a polícia fez. A polícia, no quarto de Darren, a polícia encontra uma lista que Darren tinha feito dizendo coisas que ele precisava fazer naquele dia. E lá na lista estava escrito: acabar com o problema. A polícia também encontra um contrato de aluguel de um Ford Explorer prata. Essa informação é importante. Na lista também Darren escreveu que precisava comprar armas e munição. Ok,
A polícia achou isso na casa do Darren. Isso aconteceu ali por volta das 9 horas, né? E aí, até que o Dan chama a polícia vai lá. Pouco tempo depois, por volta das 11 da manhã, a polícia recebe mais algumas ligações e dessa vez aconteceu o seguinte. O juiz Chuck Weller foi levado às pressas para o hospital, pois ele havia recebido um tiro. E qual que é a situação? Alguém subiu num prédio ali do lado, mirou a janela do escritório do juiz Chuck Weller e atirou no homem. O tiro estilhaçou a janela e acertou o juiz. Os estilhaços do vidro acertaram o assistente do juiz. Então ele teve ferimentos leves, porém o juiz, que foi efetivamente atingido, foi levado ao hospital em estado grave. As câmeras de segurança também flagraram um Ford Explorer prata estacionado na frente do escritório do juiz na mesma hora que os tiros aconteceram. Então, não demorou muito para a polícia entender quem era o responsável por aquela situação. Bom, uma coisa já estava clara. A polícia já sabia quem tinha feito aquilo com Charla, né? Quem tinha matado ela. E agora, esse acontecimento com o juiz, não demorou muito para a polícia linkar as duas coisas. Darren passa 10 dias fugindo da Interpol. Até que, no dia 22 de junho, em um resort no México, a polícia encontra Darren vivendo ali tranquilamente. A polícia então aborda ele é algemado, a polícia vai até o quarto dele e nos pertences do homem, a polícia encontra $360 mil em dinheiro, 20 cartões de crédito e roupas sujas com mancha de sangue de Charla. O Ford Explorer prata, que ele tinha alugado, ele tinha abandonado numa cidade da Califórnia chamada Ensenada. Darren então foi preso e no dia 5 de novembro de 2007 ele é julgado e condenado por seus crimes. Ele se declarou culpado, então ele foi condenado à prisão perpétua, tendo o direito de requerer liberdade condicional após 36 anos de reclusão. Ele tentou apelar dessa decisão de todas as formas, mas sem sucesso. No dia 18 de março de 2008, ficou estabelecido que todos os bens de Darren seriam destinados a Erica. Inclusive, falando na Erica, né, a filha do casal, o que aconteceu com ela nesse espaço de tempo? Bom, no mesmo dia, ela perdeu, né, a mãe e o pai. Depois disso, então, uma briga judicial começou a acontecer. A avó materna e a avó paterna da menina estavam sempre brigando pela guarda dela. Até que em 2015, cansada disso, ela se emancipou para poder viver tranquilamente. Hoje nós não temos muitas informações sobre a menina, ela não quer aparecer, ela se recusa a falar com as pessoas, a falar com a mídia, ela não toca no assunto. Já o juiz Chuck Weller, depois do caso, ele decidiu estudar sobre o tema violência familiar. Ele se tornou um especialista no assunto, escreveu livros sobre isso e passou a julgar vários casos que envolviam violência doméstica. Ele relatou que queria, usar a sua experiência, ele queria dar algum fim benéfico para a experiência que ele teve. Bom, o caso então é esse. Uma situação bizarra. O Darren faz isso com a ex-esposa, faz isso com o juiz. Um caso que não é muito conhecido, um caso aí que a grande mídia não fala, resolvi trazer aqui para vocês. Eu quero saber o que vocês acharam desse caso. Coloquem aí nos comentários se vocês já sabiam desse caso. Qual foi a reação de vocês ao ficar sabendo dessa história? Se vocês sabem de alguma informação que eu não mencionei aqui no vídeo, coloquem aí nos comentários também para enriquecer essa conversa. Quero agradecer você que está aqui mais uma vez me acompanhando. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. O Instagram do canal tá aí na tela, segue a gente também. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo caso.